Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do canal da Escolha Educação. Nós somos um grupo de professores com a proposta de promover empoderamento para os jovens, especialmente estudantes da escola pública. Atualmente, o nosso canal conta com aulas de geografia, física, matemática e filosofia. Também temos as nossas lives que ocorrem sempre às terças-feiras, às 20 horas. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal. Se gostarem dessa aula, peço que curtam e compartilhem com outros estudantes que possam gostar desse conteúdo. Sigam os nossos projetos no Instagram e no LinkedIn, sempre pelo @escolhaeduc. E se você é um educador, professor de qualquer matéria ou segmento e quiser colaborar com a gente em nossos projetos ou dar aulas aqui no nosso canal, escreva um e-mail para escolhaeduc@gmail.com. Valeu, pessoal! Olá, pessoal! Então, sejam muito bem-vindos à aula de números complexos número 2. Hoje, nosso tema é a forma algébrica dos números complexos. Na aula passada, nós fizemos uma revisão dos conjuntos numéricos, dos naturais, inteiros, racionais, reais, e entendemos o surgimento dos números complexos a partir da necessidade de resolver equações de segundo grau cujo delta era negativo. Fizemos um exercício e hoje nós vamos dar continuidade a esta aula estudando a forma algébrica desses números, como eles são. Então Então eu quero lembrar antes que se você está começando agora, que você antes de assistir esta aula, assista a aula número 01, né? Porque é a introdução. Esta aqui é uma sequência de aulas que são pequenas pílulas de números complexos e nós pretendemos fazer um curso completo, né, do começo ao fim, estudando todo o tema dos números complexos, este tema tão importante que é trabalhado normalmente no terceiro ano do ensino médio. Então, antes de mais nada, assista a aula 01. Aproveito para dizer também, antes de dizer os temas da aula, para você tentar fazer os exercícios e escrever no chat a sua solução. Também escreva no chat as suas dúvidas, as suas críticas, as suas sugestões, para que esta aula possa chegar e atender melhor aos seus anseios e às suas dificuldades, tá bom? Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos então esquematizar o conjunto C dos números complexos, entendendo que eles são uma ampliação do conjunto R dos números reais. Depois nós vamos estudar a forma básica de escrita desses números, que é chamada de forma algébrica. E vamos também fazer algumas operações básicas, como adição e subtração, multiplicação e potenciação. Vocês verão que a divisão ainda ficará para outras aulas no futuro. E após alguns exemplos, eu vou deixar para vocês alguns exercícios cuja solução eu vou apresentar na aula 03. Tá bom, pessoal? Então, boa aula. Peguem papel, caneta, lápis e borracha e mãos à obra. Vamos lá. Vamos então começar a solução dos exercícios da aula anterior, da aula 01. Na aula passada, eu deixei duas equações para vocês resolverem no conjunto C, que é o conjunto dos números complexos. Duas equações de segundo grau que, aparentemente, são simples de resolver. Na verdade, elas são simples. Acontece que o delta vai dar negativo. E quando o delta dá negativo, nós sabemos que não existe solução em R, números reais. E então nós temos que partir para uma solução em números complexos. Então aqui nós temos o primeiro exercício. X² mais 4x mais 5 igual a 0. Vamos lembrar então que o nosso A é igual a 1, o nosso B é igual a 4 e o nosso C é igual a 5. Aí nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, que nós vamos ter x igual a menos b, menos 4, mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 5. Tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Isso vai dar menos 4, mais e menos 16, raiz quadrada de 16, menos 20. 16 menos 20, menos 4. Então, raiz quadrada de menos 4, tudo sobre 2. Seguindo, menos 4, mais e menos raiz quadrada. E aqui que vem a questão. O menos 4 a gente vai trocar por 4i ao quadrado. Lembrando que o i ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui é o menos 4. Tudo dividido por 2. E aí dá menos 4, mais e menos
Raiz quadrada de 4i quadrado, 2i, tudo sobre 2. E isso vai nos dar duas soluções, que é menos 4 sobre 2, menos 2, mais 2i sobre 2, que é i, e menos 2, menos i. Então, essa é a nossa solução para o primeiro problema. E o segundo problema é muito similar, né? Vamos fazer novamente, então. Eu estou fazendo bem passo a passo para vocês poderem acompanhar. Então, o A igual a 1, o B igual a 6 e o C igual a 10. Nós temos, então, pela fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, menos 6, mais e menos, raiz quadrada de b ao quadrado, que é 36, menos 4, vezes o A, que é 1, e o C, que é 10. Tudo isso dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes 1, e aí teremos menos 6, mais e menos. Raiz quadrada de quê? Vamos ver. 36 menos 4 vezes 1 vezes 10, 40. 36 menos 40, menos 4, de novo. E embaixo, 2. Seguindo, vamos ter menos 6, mais e menos. Menos 4, raiz quadrada de menos 4 é a raiz quadrada de 4i quadrado. E a raiz quadrada, tudo isso sobre 2. E aí vamos ter menos 6, mais e menos, raiz quadrada de 4i quadrado, novamente, 2i, tudo dividido por 2, isso vai nos dar duas soluções, que é menos 6 sobre 2, menos 3, mais 2i sobre 2, que é i, e menos 3, menos i. Então essas são as duas soluções aí dos problemas que eu deixei para a última aula, espero que vocês tenham acertado. Então, dando continuidade à nossa aula, agora sim, entrando na aula número 02, né? Nós vamos ver então, pessoal, que vocês viram aí, apareceram alguns números, né? Como soluções dos nossos problemas, né? Então, apareceu, por exemplo, o número 1 mais 2i, ou o número 1 menos 2i, né? Na aula de hoje apareceu como solução, nesses exercícios que eu deixei na aula passada, menos 2 mais i, menos 2 menos i, né? Também apareceu menos 3 mais i, menos 3 menos i. Então, tá dando para ver, né, que o número complexo ele vai ter essa forma aqui, né? Ele vai ser um número real mais ou menos, né, um número real vezes i. Então, esta vai ser a chamada forma algébrica do número complexo. Então, nós vamos definir o número complexo desta forma. Ó, vou trazer para vocês aqui uma imagem, né, que eu preparei. O número complexo, ele é assim, ó. Número complexo Z é A mais BI. Quem é o A e quem é o B? Bem, o A e o B são números reais. Números do conjunto dos reais. E quem é o I? O I a gente já falou, é uma unidade imaginária. Ela está sempre presente na estrutura do número. Unidade imaginária. Ok, pessoal? Então, este A e este B são números reais e eles, formados desta forma, colocados nesta estrutura, A mais BI, lembrando que este mais, né, ele vai assumir o sinal do menos, do B aqui, então, se o B for negativo, aqui vai ser um menos, né? E o A são números reais. E o A, ele é chamado, então, como? O A é chamado de parte real do número imaginário. Parte real. E o B é chamado de parte imaginária. Tá bom? Então, vamos ver nesses exemplos aqui em cima, quem seria a parte real e a parte imaginária. Deixa eu afastar isso daqui um pouquinho mais para cá. Né? Então, nós temos aqui, ó, 1 mais 2i. Vamos supor que a gente tem um número z igual a 1 mais 2i. Então, quem que é a parte real de z? Que a gente vai escrever assim, ó, z. Parte real de z é o número 1. E quem que é a parte imaginária de z? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Quem que é a parte imaginária de z? Parte imaginária, que a gente vai escrever im de z igual a 2. Então, parte real de z, o número 1. Parte imaginária de z, o número 2. Reparem, pessoal, é muito comum o pessoal querer no começo colocar o i, né? O número i. Mas o i não entra
na parte imaginária, né? A parte imaginária é o 2 que vai multiplicado pelo i. Mas quando eu quero só falar da parte real, da parte imaginária, eu estou falando desse a e desse b, que são números reais. Então, parte real de z igual a 1, parte real de z igual, parte imaginária de z igual a 2. Aqui nesse outro exemplo aqui, quem que seria a parte real? A parte real de z aqui seria menos 2. E quem seria a parte imaginária? A parte imaginária de z seria quem que está aqui na frente, ó. Quem que seria esse bzinho aqui que está multiplicando pelo i? É o 1. Então aqui a parte imaginária é o 1, né? Então isso aqui, as mesmas regrinhas da álgebra que você já conhece. No exemplo de baixo, quem seria a parte real de z? Menos 3. Quem seria a parte imaginária? De novo 1. Imaginária de z igual a 1, né? Então eu deixo para você aqui, né? Só vou falar qual que é a parte real aqui. A parte real é 1. Qual que é a parte imaginária? Menos 2. E aqui, qual que é a parte real? Menos 2. E a parte imaginária? Menos 1. E aqui, qual que é a parte real? Menos 3. E a parte imaginária? Menos 1. Então, muito importante esse conceito de parte real e parte imaginária, tá? Lembrando, pessoal, a gente pode ter outros tipos de números, né? Você poderia ter um número assim, z igual a, não sei, uma fração, 1/2 mais 2/3 i. Isso aqui também é um número complexo, né? Qual que é a parte real? É essa daqui, 1/2. Qual que é a parte imaginária? Mais 2/3, né? E assim por diante. Você pode ter outras frações negativas, positivas. Então aqui sempre vai caber qualquer número real, tá bom? Então agora é importante a gente definir duas coisas. Primeiro, que é um número imaginário puro, né? Número imaginário puro é um número que tem na parte real de z igual a zero. Então, por exemplo, o que a gente pode ter de exemplos de um número imaginário puro? É um número que não tem o a, né? Lembra lá do z igual a mais bi? É quando o a, nós temos esse a aqui igual a zero, que é a parte real. Então, o que você pode ter de exemplo? Z igual a 5i, por exemplo. Ou z igual a menos 3i. Ou z igual a 1/2 de i. Né? Qualquer um desses números, a parte real é zero, então ele é chamado de número imaginário puro. Agora, olha só que legal, pessoal. O que aconteceria se nós tivéssemos a parte imaginária igual a zero? Então, nós temos o número z igual a mais bi. Se nós temos esse b aqui igual a zero, o que nós teríamos? Então, nós teríamos z igual a 5 mais 0i, por exemplo. Né? Esse 0i, ele vira zero. Simplesmente ele elimina, esse 0 vezes i elimina essa parte e nós teríamos o número z igual a 5. E quem que é o número z igual a 5? É um número real, que nós já conhecemos. Então, quando a parte imaginária é igual a zero, nós temos simplesmente um número real. E isso vai me fazer trazer o seguinte esquema para vocês. Olha só, que é esse aqui, ó. Isso aqui nos faz entender que os números reais, eles estão dentro dos números complexos. Então deixa eu explicar esse esqueminha para vocês aqui, né? Ele é parecido com aqueles outros que a gente fez na aula passada. Então esse conjunto todo aqui, grandão, envolvendo todo mundo que está aqui dentro, ele é chamado de conjunto dos números complexos. Quem está aqui dentro? Os reais. Nada de i aqui. Todos os números reais, os naturais, os inteiros negativos, os racionais não inteiros, como as frações, os decimais, os irracionais, está todo mundo aqui, dentro dos reais. Agora, aqui fora eu acrescento quem? Eu acrescento os imaginários. Quem pode ser? O 5i, o 3 mais 2i, né? Números que têm essa estrutura z igual a mais bi. E por que os reais estão dentro desse... Por que os reais também são considerados complexos? Ora, porque todo real, por exemplo, z igual a 5, pode ser escrito como 5 mais 0i. Então, todo número real ele pode ser escrito como um número complexo, onde a parte imaginária é igual a zero. Portanto, os números reais estão dentro dos números complexos. Tá? Então, os reais, a gente fala que é um subconjunto dos complexos, né? Em simbologia a gente usa R, que é o conjunto dos números reais, está contido, lembra desse símbolo na outra aula, no conjunto C. Então os reais
são o subconjunto dos complexos. Isso significa dizer o quê? Lembra que eu falei na aula passada também? Todo número real é também um número complexo. Mas a recíproca não é verdadeira. Nem todo complexo é um número real. Agora, todo número real é um número complexo. Aqui está o exemplo. Por que o número real, novamente dizendo, é um número complexo? Porque ele sempre pode ser escrito na forma algébrica tradicional, que é z igual a mais bi, considerando b igual a zero. Isso o torna um número real. Então, voltando para relembrar, nós temos os números imaginários puros, que é quando a parte real é igual a zero. Então, ele não tem parte real. Vejam aqui os exemplos. E depois nós temos os números, né, não são reais puros, não dá para falar. São os números reais, simplesmente, quando a parte imaginária é igual a zero. Ok? Agora, então, vamos à parte das operações. Como eu falei antes, nós vamos fazer a adição, a multiplicar, a subtração, a multiplicação e a potenciação, operações com complexos, né? Lembrando, mais uma vez, que eles são sempre da forma z igual a mais bi. Então, eu vou trazer agora dois números complexos para vocês. Então, nós vamos pegar, por exemplo, o número z1, que é 1 mais 2i, e o número z2, que é igual a menos 3 mais i. Então, faltou aqui o índice aqui embaixo, né? Esse daqui é o z1 e esse daqui é o z2. z1 igual a 1 mais 2i, z2 igual a 3 menos 3 mais i. O que seria, então, pessoal? Vamos fazer a adição deles. Então, o que seria fazer z1 mais z2? Olha que fácil, pessoal. z1, 1 mais 2i. Então, vamos escrever aqui, 1 mais 2i. Né? Posso até pôr um parênteses aqui, vou pôr só para vocês verem, né? A primeira vez. E o z2? Menos 3 mais i. Como é que eu vou somar dois números complexos? Pessoal, muito fácil a regrinha. Basta somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, vamos pegar quem é a parte real aqui? 1. Quem é a parte real aqui? Menos 3. Somei 1 com menos 3, o que que deu? Menos 2. E somar parte imaginária com parte imaginária. Quem é a parte imaginária? 2. E a parte imaginária aqui? 1. Lembra que não tem nada na frente? 1. Soma 2 mais 1 vai dar 3. Mais 3. Então, esse número complexo, ele é o número menos 2 mais 3i. Essa seria a soma do número complexo z1 e z2. Dá um novo número que é menos 2 mais 3i. Reparem que esse novo número também é da forma z igual a mais bi. Ou seja, quando eu somo dois números complexos, eu obtenho um novo número complexo. Tá bom, pessoal? Então, esta adição, a primeira operação que a gente está aprendendo. Vamos continuar fazendo agora a multiplicação. 1 mais 2i vezes, né? z1 vezes z2, ou seja, 1 mais 2i vezes menos 3 mais i. 1 mais 2i vezes menos 3 mais i. Como é que eu vou fazer isso? Simples, pessoal. Regrinhas algébricas já conhecidas de vocês. Aqui, famosa propriedade distributiva. Então, vamos lembrar propriedade distributiva aqui, uma revisão, né? Aí a gente multiplica o primeiro pelo segundo, depois multiplica o segundo pelo primeiro e o segundo pelo segundo. Então, como é que vai ficar isso? Vamos fazer em verde aqui. O primeiro pelo primeiro, 1 vezes menos 3, menos 3. Primeiro pelo segundo, 1 vezes i, 1i, ou simplesmente i. O segundo vezes o primeiro, agora em vermelho, 2i vezes menos 3, menos 6i. O segundo vezes o segundo, 2i vezes i, mais 2i ao quadrado. Isso é igualzinho você faz quando você está operando com polinômios, com x, com y, né? As mesmas regras e o i vai se comportar da mesma forma. E agora tem que juntar, né? O que for parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Antes, pessoal, vamos lembrar do quê? Então aqui a gente tem menos 3 mais i, menos 6i. Este i quadrado, vamos lembrar, esta é a definição da unidade imaginária. I ao quadrado é igual a menos 1. Então, quando eu tenho aqui vezes 2i ao quadrado, é 2 vezes menos 1, e isso me dá menos 2.
E aí eu vou juntar real com real, menos 3 com menos 2, vai dar menos 5. E vou juntar imaginário com imaginário, mais 1 aqui, com menos 6 aqui, menos 5i. E este é o resultado, né? Esse aqui é o resultado da multiplicação desses dois números complexos. Então vejam novamente que quando eu multiplico um complexo por outro complexo, eu obtenho novamente um número complexo. Agora vamos para a potenciação. Eu vou fazer aqui, por exemplo, eu vou fazer o z1 elevado ao quadrado. Tá bom, pessoal? Então, o que seria z1 elevado ao quadrado? Seria 1 mais 2i elevado ao quadrado. Como é que faz elevado ao quadrado, professor? Muito simples, pessoal. Elevar ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo. Ok? Então, aqui nós vamos de novo fazer a distributiva. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Vamos lá ver o que dá? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2i, 2i. Segundo com primeiro, 2i vezes 1, 2i de novo. E segundo com segundo, 2i vezes 2i, pessoal, 4i ao quadrado. Aí nós vamos lembrar o quê? Nós vamos lembrar que i ao quadrado é o quê? É menos 1, né? Então nós vamos ter aqui, vamos escrever todo mundo de novo. 1 mais 2i, mais 2i, mais 4i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então é 4 vezes menos 1 é menos 4. E agora, juntei real com real, 1 com menos 4 dá menos 3. E juntei imaginário com imaginário, 2 mais 2 dá 4. E a resposta é menos 3 mais 4i. Então, de novo, pessoal, elevando um número ao quadrado, eu faço... É uma multiplicação, na verdade, toda potência é uma multiplicação repetida. E aí volta a dar um número complexo na resposta. Tá bom, pessoal? Agora vamos para a nossa última parte da aula, que é relacionada às potências de I. Nessa última parte, pessoal, nós vamos estudar uma coisa importante e simples, que são as potências da unidade imaginária, que é o I, né? Potências de I. Nós vamos pensar assim, ó, pessoal, nós vamos começar, né? I é a unidade imaginária. Então, se eu pegar e elevar o i elevado a se eu pegar e elevar a unidade imaginária a zero, isso aqui vai me dar 1. Como vai manter a mesma propriedade dos números reais. Uma unidade imaginária elevada a zero vai dar 1. E elevado a 1 vai dar o próprio i, a própria unidade imaginária. I elevado ao quadrado, pessoal, é a definição da unidade imaginária, que i ao quadrado é igual a menos 1. E depois, i elevado ao cubo. O que seria i elevado ao cubo? Vamos pensar? I elevado ao cubo é i vezes i ao quadrado, não é isso? I ao cubo não é i vezes i ao quadrado? I ao quadrado não é menos 1? Então isso aqui é i vezes menos 1. E o que dá i vezes menos 1? Menos i. Então, pessoal, essas primeiras 4 potências aqui são muito importantes. I elevado a zero igual a 1, i elevado a 1 igual a i elevado ao quadrado igual a menos 1, por definição, i elevado ao cubo igual a menos i. O que seria i elevado à quarta? Vamos continuar, então. I elevado à quarta. I elevado à quarta, pessoal, não é i vezes i ao cubo? Pode ser também i ao quadrado vezes i ao quadrado? Vamos fazer assim, ó. I vezes i ao cubo. I vezes... O que é i ao cubo? I ao cubo é menos i. Muito bem. E o que é i vezes menos i? É menos i ao quadrado. E o que é i ao quadrado? Não é menos 1? Então isso aqui é menos 1. Porque i ao quadrado sozinho é menos 1. E menos 1 é mais 1. Então, i à quarta é 1. O que seria i à quinta? I à quinta, vamos fazer de novo dessa mesma forma. I vezes i à quarta. I vezes... O que é i à quarta? Vamos pegar aqui, ó. I à quarta acabamos de calcular. É 1. Então, é i vezes 1, que é i. O que será i à sexta? Vocês vão falar, nossa, até quanto vai isso? Calma, já vou acabar. I à sexta? I vezes i à quinta. I vezes i à quinta é i vezes... O i à quinta eu acabei de calcular. É i também. Então, i vezes i é i ao quadrado. E i à quinta, i à sexta, volta a ser a mesma coisa que i ao quadrado, que é menos 1. E a sétima, professor? E a sétima vai ser i vezes i à sexta, que é i vezes... O i à sexta acabei de calcular, é menos 1.
Então, i vezes menos 1 é menos i. Pessoal, se vocês notarem, vai estar acontecendo uma repetição. Olha aqui, ó. I a 0 é 1 e aqui é 1. I elevado à primeira é i elevado à quinta é i. I elevado ao quadrado é menos 1, i elevado à sexta é menos 1. I elevado à terceira é menos i elevado à sétima é menos i. Olha, está se repetindo um padrão. Que padrão que é esse? 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Se eu continuasse, i oitava, i a nona, i a décima primeira, vai sempre dar 1i menos 1 menos i. Então, eu preparei uma tabelinha aqui. Então, nós estamos vendo que tem um padrão. I elevado a 0 igual a 1, i elevado a quarta igual a 1, i elevado a oitava igual a 1. Depois, i elevado a primeira igual a 1. Né? Olha lá, i elevado a primeira igual a 1, aqui em cima. Né? Depois, i elevado a quinta igual a 1. Se eu repetir, vai ser i elevado a nona, e assim por diante. I ao quadrado, i a sexta, i a décima. Então, se você parar com calma para estudar essa tabela aqui, você vai perceber que está certo. Então, as potências de i, qualquer potência de i, vai ter 4 possíveis resultados. 1i menos 1 ou menos i. E isso é muito bom, facilita muito as operações. Na verdade, é uma propriedade importantíssima que vai permitir que a gente esteja sempre dentro, que as operações dos números complexos caiam sempre dentro dos números complexos com a unidade imaginária i. Então, como é que a gente poderia facilitar a nossa conta, né? Nós podemos fazer, pessoal, uma divisão. Na verdade, vamos supor que eu quero calcular i elevado a 89. Nossa, vou ter que fazer essa tabelinha inteira? Não, eu não vou fazer essa tabelinha inteira. Tem dois jeitos de fazer, pessoal. Eu vou mostrar dos dois jeitos. I elevado a 89, eu posso separar em i elevado a 88 vezes i. O que é i elevado a 88? I elevado a 88 é i ao quadrado elevado a 44 vezes i. E que é i ao quadrado? É menos 1. Então, é menos 1 elevado a 44 vezes i. Menos 1, número negativo, elevado a expoente par, vai dar 1. 1 vezes i, i. Então, i elevado a 89 é igual a i. Vou fazer outro. Faz de conta que eu quero fazer i elevado a 50. Vamos fazer um pouquinho mais para cá. I elevado a 50. Deixa eu organizar um pouquinho. Espera aí. I elevado a 50, eu simplesmente posso escrever i elevado ao quadrado elevado a 25. O que é i elevado ao quadrado? É menos 1. Menos 1 elevado a 25. Menos 1, expoente negativo elevado, base negativa elevada a expoente ímpar. Isso aqui vai dar menos 1. Então, i elevado a 50 é igual a menos 1. I elevado a 89 é igual a i. E assim por diante. Qualquer potência sempre vai cair em 1i menos 1 ou menos i. Só que tem um jeito mais fácil de fazer, pessoal. Vamos olhar um jeito fácil de fazer isso, que seria o seguinte. Pega o expoente, ó, pega o 89, vamos fazer aqui em cima, e divide por 4. Não são 4 possibilidades? Ou vai dar essa, ou vai dar essa, ou vai dar essa, ou vai dar essa. 89 dividido por 4 vai dar 4 vezes 2, 8, sobra 0 aqui, desce o 9, 4 vezes 2, 8, sobra 1. Esse resto, pessoal, é 1. O que significa que o resto é 1? Significa que i elevado a 89 é igual a i elevado à primeira. E quem é i elevado à primeira? I. Olha só como é mais fácil de chegar no mesmo resultado. Ó. I elevado a 89 a gente tinha descoberto que é i. Basta você dividir o expoente por 4 e pegar o resto. E no lugar de 89 você escreve o resto. Vamos ver se dá certo com 50? Ó, pega o 50 e divide por 4. Quanto que vai dar? 4 vezes 1, 4. 5 menos 4, 1. Desce o 0. 4 vezes 2, 8. Sobra 2. Ah, o resto é 2. Certo? Se o resto é 2, significa que i elevado a 50 é a mesma coisa que i ao quadrado. E i ao quadrado eu sei que é menos 1. Olha lá, chegou na mesma resposta e de um jeito muito mais rápido. Então, este, pessoal, é o jeito mais fácil de você calcular uma potência de i, qualquer que seja, tá bom? Diretamente, é só dividir por 4 e pegar o resto. E com isso, pessoal, eu encerro a aula de hoje. Estes foram os temas que eu queria trabalhar com vocês. E então agora eu vou passar para vocês os exercícios para vocês estudarem para a próxima aula. Então, os exercícios desta aula, que é a 02, nós vamos resolver na aula 03. Vou pegar agora a lista e projetar aqui para vocês. Tá aí, pessoal. Essa é a lista que vai ser resolvida na aula 03. Nós temos um exercício
com dois números complexos, Z1 e Z2, onde você tem que calcular a soma, a subtração, a multiplicação e uma potência elevada ao quadrado, exatamente como eu fiz na aula. E um segundo exercício para você calcular as potências de i. Atenção, olha, eu coloquei i elevado a 13, i elevado a 60, que são exercícios iguais aos que eu fiz agora. Depois eu coloquei menos i elevado a 20. Quero que você pense um pouquinho o que seria isso aqui. E aí, 1 mais i elevado a 40. Como é que será que eu resolvo esse tipo de problema? Deve ter uma estratégia, né? Lembra daquilo que eu fiz lá, de escrever elevado ao quadrado e depois elevado a 20, né? Já fica a dica aí. E por último, um exercício como da aula anterior, resolva em C a equação 2z ao quadrado menos 2z mais 1. Esta equação aqui ela é igual àquelas que nós fizemos no início da aula, que foi do fim da aula passada, só que o a é igual a 2 aqui. E isso vai dar uma novidadezinha na forma algébrica, né? Vai dar um númerozinho diferente lá na parte algébrica e na parte imaginária. Então, façam esses exercícios, coloquem suas dúvidas aí no chat, coloquem também as suas soluções para eu ver se vocês estão acertando. E no comecinho da aula que vem, da aula 3, eu vou resolver estes exercícios. Tá bom, pessoal? É isso, um abraço, espero que tenham gostado. Mandem seus comentários, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Um abraço!